Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre administração de capital de giro. Hoje, dentro dos indicadores de desempenho, do que a gente já vem falando dentro da nossa disciplina, a gente vai ter que falar sobre um outro indicador específico que vai falar sobre rentabilidade. Então, é só para a gente relembrar, a gente já falou um pouco sobre indicadores de endividamento, que vai ter um vídeo aqui em cima. A gente já falou sobre indicadores de solvência ou de liquidez, que a gente também falou em um outro vídeo, que também vai estar aqui em cima num linkzinho para vocês. E hoje, então, a gente vai falar sobre indicadores de rentabilidade. Do que a gente já tem mencionado, pessoal, os indicadores, então, eles vão demonstrar como é que foi o desempenho da empresa com base em informações contábeis, como a gente já viu em alguns outros vídeos. Então, a gente vai analisar no balanço, dentro do demonstrativo de resultados, então, como é que foi o desempenho da empresa, agora criando alguns indicadores bem particulares. Então, vamos lá? Indicadores de rentabilidade, eles querem dizer o seguinte. Então, basicamente, a gente vai demonstrar dentro do balanço das empresas, a gente vai conseguir fazer uma análise gerencial de como é que foram os retornos dessa empresa durante o período de análise. A gente vai pegar principalmente o demonstrativo de resultados e o balanço patrimonial. Então, entrando nesses dois demonstrativos, a gente já consegue ter uma boa amplitude de informações com relação a como é que foi o desempenho do resultado da empresa durante esse período. Normalmente, pessoal, não quer dizer necessariamente, como a gente já tem mencionado em outros vídeos, esses indicadores isoladamente, eles possuem uma fragilidade que a gente precisa associar com demais indicadores para a gente ter uma confiabilidade um pouco melhor para dizer se a empresa ela está sendo, se ela está inteiramente saudável ou não. Então, a partir disso, se vocês associarem essas informações com demais outras dos outros vídeos dos demais indicadores, a empresa, então, a gente vai ter uma base de dados muito melhor para tomar uma decisão sobre como é que anda a saúde da empresa financeiramente. Com relação a índice de rentabilidade, pessoal, a gente vai falar basicamente sobre alguns deles e depois falar sobre algumas margens de lucratividade. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o retorno sobre o ativo, retorno sobre o investimento e o retorno sobre o patrimônio líquido, que são alguns itens interessantes que a gente vai mencionar daqui para frente. O primeiro deles, então, é o retorno sobre o ativo. O que quer dizer um retorno sobre o ativo? É um comparativo que a gente faz, então, dentro do retorno que a empresa teve do exercício que você está analisando, você vai observar comparativamente com o que a empresa possui sobre ativos. Então, em termos de fórmulas, a gente vai fazer o cálculo do lucro líquido dividido pelo ativo total. Qual que é o interesse que eu tenho ao fazer esse comparativo? Então, nesse caso, eu estou analisando basicamente o que a gente vai observar sobre como é que é o desempenho da empresa com relação ao seu resultado, ao que de fato ela possui de bens. É um comparativo. Então, quantos bens eu preciso ter dentro do meu ativo para desenvolver esse resultado? Então, mais, menos. Nesse caso, por exemplo, o que vale mais a pena? Eu preciso ter muito ativo para ter um melhor resultado ou eu preciso ter um pouco ativo comparativamente com o mesmo resultado? Se a gente analisar essa fórmula, o que é melhor para a empresa? Tem dois pontos que a gente pode ter para obter o melhor resultado. Ou eu tenho um aumento no lucro líquido, ou com o mesmo lucro eu diminuiria o meu ativo total. Nesse caso, então, eu teria um retorno sobre o investimento alto. Mas então quer dizer que eu preciso me desfazer dos meus bens? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou querendo demonstrar para vocês que então eu consigo fazer mais por menos. Então o meu resultado ele foi alcançado tendo o mesmo desempenho. Digamos que eu tenha o mesmo desempenho em 2 anos, mas no segundo ano eu não tive a mesma quantidade de ativos ou de bens que a empresa possui. Então, nesse caso, se foi um pouco menor, eu posso dizer então que eu tive um retorno sobre o investimento. Ou melhor, eu consegui fazer mais por menos. Deu para entender, pessoal? Retorno sobre o ativo, então, tem essa
caracterização. Essa análise que a gente faz. Depois, a gente vai analisar o retorno sobre patrimônio líquido. Lembra, a gente mencionou em alguns outros vídeos. Patrimônio líquido, então, é o capital próprio que foi investido, que é investido na empresa. Então, eu estou analisando qual que é o resultado que tive com relação ao dinheiro que foi investido meu como sócio. Então, nesse caso, em termos de fórmula, vai ser o retorno sobre patrimônio vai ser lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido total. Então, nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de retorno sobre patrimônio líquido. A gente mencionou que tudo que a gente tem, lembra? No vídeo sobre indicadores de capital de giro, a gente falou. Tudo que a gente tem no passivo e no patrimônio líquido é o que de alguma forma a gente vai chamar sobre fontes de financiamento. Então, seja de capital próprio ou seja de capital de terceiros. Capital próprio, então, é justamente o capital dos sócios. Ambas essas formas de financiamento, elas precisam ser remuneradas de alguma maneira. Ou seja, se eu pedir algum tipo de auxílio para desenvolver o meu negócio, para comprar bens, para desenvolver as minhas operações, eu vou ter então que retirar, por exemplo, um empréstimo do banco. Um empréstimo no banco, o banco vai pedir um retorno do investimento. Se você está querendo, então, um empréstimo, me devolva juros. É o que eu estou pedindo. Os sócios, o retorno que eles pedem é justamente o desempenho que a empresa vai ter. Então, nesse caso, quando eu analiso o dinheiro que os sócios colocam no investimento com relação ao desempenho que a empresa teve lucrativamente, então eu já consigo ter uma noção de como é que você está remunerando os sócios, certo? É essa análise que a gente faz quando a gente faz uma análise com relação ao retorno sobre o patrimônio líquido. Depois, pessoal, a gente falou sobre todos eles. Acho que faltou sobre o retorno sobre o investimento, mas daí eu faço mais uma análise depois. Provavelmente eu vou ter mais um ponto, e se ficou faltando, eu coloco isso num próximo vídeo. O índice de lucratividade, pessoal. O índice de lucratividade, então, a gente pode, mais alguns deles, a gente pode também adicionar o que a gente vai chamar sobre margem de desempenho. Então, nesse caso, eu vou fazer uma análise percentual sobre as margens que eu tive dentro do meu demonstrativo de resultados. Por exemplo, é como se eu estivesse fazendo uma análise sobre a eficiência do meu negócio período a período ou passo a passo. Eu vou demonstrar isso para vocês em breve, quando eu passar para o Excel, tá, pessoal? Mas, por enquanto, fiquem com esse conceito e as margens que a gente precisa fazer é um cálculo simples dessa maneira, por exemplo. Eu vou estar analisando uma margem bruta, é quando eu faço um comparativo dentro do meu demonstrativo do ponto específico chamado lucro bruto com relação à minha receita total ou o meu faturamento. Quando eu faço isso, eu chamo de margem bruta. Esse lucro bruto já é a diferença que eu tenho do faturamento, retirando das contas tudo que eu tenho de impostos e custos. Quando eu faço essa retirada, você vai encontrar então o lucro bruto. O lucro bruto comparado com a receita total já vai mostrar, por exemplo, eu já consigo inferir isso dentro desse cálculo, qual que é a representação que os custos e os impostos possuem com relação ao meu desempenho dentro desse período de análise, certo? Não se preocupem, pessoal. Se até aqui ficou um pouco confuso, a gente vai colocar um exemplo daqui a pouco. A próxima margem é o que a gente chama de margem líquida. Tem a margem operacional também. Isso. Próximo ponto. A margem líquida, então, é justamente a última linha do nosso demonstrativo. Então, é o resultado final. Eu vou estar analisando, tirando custos, tirando impostos, tirando despesas, tirando imposto de renda, por exemplo, eu vou chegar num resultado final, no meu lucro líquido. Depois, se eu faço um comparativo sobre o meu faturamento, eu tenho uma noção de qual que é o meu desempenho operacional. Não vou dizer operacional aqui, senão vou confundir com margem operacional. Mas é o meu desempenho durante todas as minhas, durante toda
o decorrer das minhas operações para eu chegar num resultado final. Então, essa margem líquida, antes que eu aproveitar para corrigir aqui, comparando o lucro líquido pelo faturamento, eu já vou ter uma noção, um percentual de desempenho que a minha empresa teve durante aquele período no ponto mais importante de análise com relação a margens. Pessoal, por que a gente fala sobre margens? Nesse ponto, eu gostaria de fazer um parênteses. Eu consigo, com as margens, tanto margem bruta, margem líquida ou margem operacional, como eu vou ver no próximo slide, todas as margens, elas vão dar uma noção de como é que foi o desempenho da empresa comparativamente. O percentual que a gente consegue fazendo essa análise dá uma noção comparativa para qualquer negócio. Então, isso é interessante porque, na verdade, todos os indicadores eles conseguem fazer isso, mas se eu comparar o desempenho, o lucro de empresas, tanto pequenas quanto grandes, em alguma maneira eu consigo ter uma noção comparativa. Não importa se eu estou comparando a Coca-Cola com a Cine ou com uma outra empresa, uma tubaína, tanto faz. Desde que eu consiga comparar as margens, seja margem bruta, operacional ou líquida, eu já consigo ter uma noção de como é que foram os desempenhos dessas empresas durante o período de análise comparativamente. Então fica bem mais fácil, certo? É essa análise que a gente tem que fazer, pelo menos para ter um aprofundamento um pouco melhor nesses indicadores. A próxima margem é a que a gente chama de margem operacional. Então, retirando custos e retirando algumas despesas, a gente vai chegar então ao que a gente chama de resultado operacional. Se eu comparar então com as vendas ou com o meu faturamento, que é a mesma coisa, eu vou chegar na minha margem operacional, que também é mais uma profundidade que a gente consegue ter dentro dos nossos índices de rentabilidade. O próximo item, pessoal, e o último que a gente vai mencionar durante essa nossa aula, vai ser o que a gente chama de EBIT ou EBITDA. Esse indicador, pessoal, ele é um pouco característico, dá para falar bastante sobre ele, mas encurtando a descrição sobre o EBITDA, é como se a gente pegasse. Lembra quando a gente tira impostos sobre mercadorias, a gente tira custos, retira despesas, o que sobra, então, dentro do meu lucro antes de colocar os impostos de renda e a contribuição social, a gente vai chamar então de LAGIR, que seria lucro antes de, nesse caso, juros e imposto de renda. Ou LAIR também, dá no mesmo. Na verdade é o LAIR. O LAIR, então, lucro antes do imposto de renda. Nesse caso, então, a gente também tira os juros. Então, a gente fica como se a gente vai tirar do nosso cálculo tudo que faz parte do jogo. Lembra, você abriu uma empresa, você já está pagando imposto. Então, todas as empresas pagam impostos, inclusive imposto de renda e alguns outros juros. Nesse caso, taxas de juros. Então, nesse caso, quando eu retiro do meu cálculo tudo o que faz parte do jogo, o que sobra? Sobra o que é específico do negócio, que é específico do desempenho que o negócio teve. Então, eu tiro depreciação, que também faz parte do jogo, é um benefício contábil que é dado para todas as empresas, e eu tiro amortização. Quando eu tiro tudo isso, sobra só o que foi específico do negócio. Então, nesse caso, eu tenho um desempenho específico, o que também é uma boa análise para fazer um comparativo com outras empresas. Então, sobra para mim tudo que foi lucro específico do negócio. Deu para entender, pessoal? Nesse caso, então, se eu faço o EBITDA, que seria então o lucro tirando juros, depreciação e amortização, comparando com o meu faturamento, eu tenho o que a gente chama de margem EBITDA. O que nesse caso, então, demonstra qual que foi o resultado específico para aquele negócio. Certo, pessoal? É isso. Basicamente isso. Então, vamos lá para o Excel para eu demonstrar para vocês uma análise interessante sobre uma empresa real. Então, analisando, pessoal,
o balanço patrimonial da Ambev, por exemplo, eu peguei de 4 anos diferentes, 2015, 16, 17 e 18. Se eu analisar, então, esses 4 períodos, eu coloquei uma análise vertical, que a gente também já tratou sobre isso na nossa disciplina, e análise horizontal. Então, comparando o desempenho ano a ano, de 2015 para 2016 e 2016 para 2017. Aqui, por enquanto, é só um demonstrativo para a gente observar como é que foi o desempenho da empresa durante esses períodos. Mas não é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal, então, é um balanço real que aconteceu para esses 4 períodos, mas o que é interessante para mim é que eu fiz aqui do lado alguns indicadores para a gente começar a ter um aprofundamento. Inclusive, pessoal, provavelmente até o final do ano a gente trabalhe com esses indicadores para a gente ter pelo menos uma compreensão na sua totalidade com todos esses indicadores e saber se a empresa está indo bem ou se ela está indo completamente mal. Nesse caso, então, se a gente analisar aqui, pessoal, índices de lucratividade e rentabilidade. Só estou aproximando aqui. Então, aqui nos índices de lucratividade e rentabilidade, eu estou observando basicamente todos os pontos que a gente mencionou nos slides agora há pouco. Então, qual foi a margem bruta da empresa em 2015, 2016 e 2017? Então, comparativamente, eu consigo perceber qual foi o desempenho da empresa durante esses 3 anos com relação à margem bruta. O que é margem bruta? É quando eu comparo o lucro bruto com relação ao meu faturamento. Então, nesse caso, como é que está a empresa durante esse período? O que tem acontecido? Eu consigo inferir, por exemplo, que durante esses períodos os custos provavelmente foram um pouco mais significativos ou a empresa perdeu em faturamento. Um dos dois. São esses 2 pontos que interferem para eu ter essa diminuição na minha margem bruta durante os anos de 2015 a 2017. Deu para entender aqui, pessoal? Depois, a margem operacional, quando eu tiro dos custos, eu acrescento também a perda das despesas do meu faturamento, eu consigo perceber, então, provavelmente, ou uma diminuição no meu faturamento, ou também um aumento nas minhas despesas. Porque a margem operacional ela tem caído ano a ano. Depois a gente vai conferir se isso é verdade ou não. Depois, a margem líquida é a última linha lá quando a gente compara o lucro líquido pelo faturamento. Quando eu faço esse comparativo, então eu consigo ter uma noção sobre o desempenho da empresa. O que eu consigo perceber? Então, que quando eu faço uma análise sobre o que aconteceu em 2015 para 2017, eu tive também uma diminuição. Eu aumentei aqui em 2016, mas diminuí em 2017. Então, a empresa, ela provavelmente, ela está tendo lucros menores, ou, de novo, o faturamento tem diminuído. De alguma maneira, a empresa está tendo um desempenho cada vez menor durante durante esses períodos de análise. Depois, retorno sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o ativo, então, ele tem diminuído de igual maneira, mas como a gente viu, o lucro líquido tem diminuído, como a gente viu aqui, o lucro líquido tem diminuído e provavelmente ou o meu ativo aumentou ou também o meu ativo permaneceu estagnado. Então, de alguma maneira, o meu lucro está sendo, o meu retorno sobre o ativo está diminuindo ao longo do tempo, certo? Depois, retorno sobre o patrimônio líquido, a mesma coisa, também está diminuindo. Vamos ver se isso é verdade, pessoal? Vamos analisar no demonstrativo de resultados como é que foi o desempenho da empresa. Primeiro, vamos ver o ativo. O ativo, durante esses 3 anos, o ativo total significava 31%, ele caiu para 28,46%. Então, de alguma maneira, o ativo total está aqui, ó. Caiu de 90 milhões, ou bilhões, não sei qual que foi a metragem aqui, se isso aqui é por mil. Então, 90 milhões diminuiu para 86 milhões. Então, nesse caso, eu tenho uma diminuição do ativo, mas, além disso, eu também tenho uma diminuição. Eu também tenho uma diminuição de resultados aqui, foi de 46 para 47. Não, então o faturamento aumentou.
não é um dos problemas, não é esse. O faturamento aumentou, mas aqui o lucro líquido é que deve ter caído. Cadê? Resultado financeiro, resultado líquido de operações continuadas. Aqui, ó. Isso, aqui a gente vai ter uma boa noção sobre como é que foi o desempenho da empresa. Não é essa parte, é essa aqui, isso. Então, aqui, ó, percebam, do ano de 2016 para o ano de 2017, fazendo uma análise horizontal, caiu 40% o lucro líquido da empresa. Então, saiu de 13 milhões para 7 milhões. 40% de depreciação no lucro da empresa de um ano para o outro. Isso quer dizer, provavelmente, foi compensado, olha, eu tive um aumento dos custos. Lembra lá que eu falei que provavelmente tive um aumento dos custos? Eu tive um aumento lá de 3%, de 8% de 2015 para 2016, 2016 para 2017, e as minhas despesas e receitas também aumentaram, na verdade, as minhas despesas em 13%. Então, pessoal, é isso aí. A empresa, então, ela tem tido períodos consecutivos entre 2015 a 2017 de diminuição no resultado. E, basicamente, isso impacta em como é que foram o desempenho desses indicadores. É basicamente isso que a gente tem que inferir, pessoal. Então é isso, pessoal. A gente consegue ter uma ideia sobre como é que foi o desempenho de uma empresa comparando com esses outros indicadores e a gente consegue também formular algumas inferências sobre isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, eu fico à disposição. Converse comigo, entre em contato da melhor maneira que vocês acharem possível e eu fico por aqui, certo? Um abraço, pessoal.